sou empresário, não desrespeito os políticos, mas quero trazer a eficiência do setor privado para o setor público. As pessoas votaram em mim como prefeito para ser um bom prefeito, não para ser um bom político. Olá pessoal, estou aqui ao lado do Bruno Covas. Nós estamos nessa manhã recuperando um ponto de ônibus. Milhares de pessoas utilizam os pontos de ônibus que são explorados em regime de concessão pela Ótima. Bruno e eu estamos... Oi? Fica onde você vai, eu vou varrer. Fica onde você vai, eu vou varrer. Eu vou varrer, eu vou varrer, eu vou varrer, eu vou varrer. E agora estamos experimentando na prática, que é isso, nas calçadas de São Paulo. Tem que melhorar. E aí, pessoal, estamos refazendo as calçadas de São Paulo, da periferia para o centro, aqui na Zona Norte, fazendo o que tem que ser feito na Vila Maria. Bruno Covas e eu, população, todo mundo ajudando um pouco. O que nós estamos fazendo aqui é um exemplo de cidadania. A bota de hoje vai ser usada outras vezes também. Agora vamos para a reunião do secretariado, acelerando. Acelera, acelera. Olha, acelerando São Paulo, acelera, acelera. Acelera, baby. Olá pessoal, aqui ao lado da Sônia, Soninha Francini, minha amiga, pessoa por quem eu tenho enorme respeito e muita admiração. E assim, né, ele decidiu que eu seria a saída e decidi aceitar. Hoje tivemos uma boa conversa, uma conversa produtiva, altiva, elevada e de muito sentimento. Ele até propôs que a gente fizesse assim, olha, você me manda uma carta, né, dizendo que você prefere voltar para a Câmara. E eu falei, não, prefeito, eu não vou mandar uma carta dizendo que eu prefiro voltar para a Câmara porque é mentira. E chegamos a uma conclusão, ambos. A Sônia Está demitido. Bruna, você é atenta? Sou. Tem certeza? Procuro ser. Você gravou um depoimento na frente da sede da Sabesp falando sobre o Sebrae. Nossa, eu confundi. Você acha razoável que alguém que vai cumprir uma tarefa, que recebe um briefing de uma empresa que se chama Sabesp, possa fazer o que você fez aqui? E vão levar também uma Fiat, vão levar também uma Kia Picanto, uma Fiat, vão levar também uma Kia Picanto. A senhora nasceu e vive onde? Em Macapá. Estado do Macapá, em que cidade? O quê? Do Amapá, né? Amapá, Macapá e Macapá no estado do Amapá. Não tem cabimento, João. Não tem cabimento. Olha, poucas vezes fiquei tão irritado nesse programa. João, você está demitido. Eu continuo sendo um gestor, um administrador. Eu não sou político, não quero ser político e não sou carreirista. A pergunta é se o senhor se compromete desde já a cumprir o seu mandato de 4 anos, caso seja eleito. Eu sou candidato a prefeito, vou disputar a prefeitura e serei prefeito nos 4 anos. Começa agora o programa João Dória Governador. Dória presidente! Dória presidente! O senhor na campanha usou uma camiseta amarela escrito Bolsodória. Bolsodória! 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 O senhor era um bolsonarista? Não. Bolsodória não é bolsonarista? Eu defendo o Brasil com Bolsonaro, presidente do Brasil! O que aconteceu? O senhor errou lá ou está sendo oportunista cá? Eu defendo o Brasil com Bolsonaro, presidente do Brasil! Sou de centro e, nesse momento, apoiando um candidato de centro-direita, que é o Jair Bolsonaro. Há também uma força de extrema-direita liderada pelo deputado Jair Bolsonaro. O Bolsonaro é um homem de bem. Eu conversei com ele por telefone, ele é uma pessoa de bem. Presidente Bolsonaro, inicio a condição de cidadão, de brasileiro e também de governador do Estado de São Paulo, lamentando os termos do seu pronunciamento ontem à noite à nação. O que esses caras fizeram com o vírus, esse bosta desse governador de São Paulo? Lamento muito que o nosso país tenha que combater e tenha que lutar contra 2 vírus. O coronavírus e o outro vírus, que está no Palácio do Planalto, em Brasília. Esse que, a partir do dia 11, de forma gradual, heterogênea e segura, faremos a abertura da economia do Estado de São Paulo. O senhor está perto de tomar a decisão do lockdown? Datena, o protocolo de lockdown existe. Neste momento, repito, ele não é iminente, mas não é um protocolo descartado. Nenhuma pressão aplicada sobre o governador vai mudar a nossa ideia de proteger vidas.
Boa noite, bem-vindos ao Gabinete de Crise desta sexta-feira, dia 5 de junho. Vocês viram aí o Máscara, João Dória, grande gestor, e São Paulo se transformando aí no epicentro da Covid-19 no Brasil. O número de mortes sobe a cada dia e ainda se discute reabertura. Bom, sobre a gestão, nós produzimos um vídeo exclusivo aí do CD Silva. Tá na agulha, Freitas? Solta. O Brasil é o epicentro da Covid-19 na América Latina. São Paulo é o epicentro da Covid-19 no Brasil. O estado de São Paulo tinha quase 130 mil casos confirmados da doença na noite desta quinta-feira, segundo dados do Ministério da Saúde. Foram registradas mais de 8.500 mortes. Em números absolutos, 1 em cada 4 mortes por Covid-19 no Brasil. Em números relativos, o estado de São Paulo ocupa posições melhores no ranking. Dados compilados pelo pesquisador Wesley Cota, da Universidade Federal de Viçosa, mostram São Paulo no 17º lugar em número de casos da doença por 100 mil habitantes, atrás, por exemplo, do Rio de Janeiro ou do Distrito Federal. Amapá, Amazonas, Acre, Roraima e Ceará lideram o ranking. Em número de mortes por 100 mil habitantes, São Paulo está em 9º lugar. Amazonas, Ceará, Pará, Rio de Janeiro e Pernambuco sofreram proporcionalmente mais mortes. Nesta segunda-feira, dia 1º, entrou em vigor o Plano São Paulo. O plano classifica os departamentos regionais de saúde em diferentes fases, que vão de 1 a 5. Conforme o departamento passar de fase, mais atividades comerciais são liberadas. Pesquisadores da USP e da Unifesp criticaram o Plano São Paulo. Em nota técnica publicada no sábado passado, logo antes de o plano entrar em vigor, eles mostram que as curvas da taxa de aceleração dos casos confirmados ainda estão aumentando no Brasil e em São Paulo. Ao anunciar o Plano São Paulo, o governador João Dória voltou atrás de declarações anteriores. Por exemplo, em 20 de maio, 7 dias antes de anunciar o Plano São Paulo, Dória cogitou um lockdown se os índices não melhorassem. Portanto, Maria Paula, eu prefiro confiar e acreditar que nestes dias nós conseguiremos melhorar os índices de isolamento, alcançando índices superiores a 50%. E conseguiremos dominar o crescimento do vírus numa fase tão dura como essa, que ainda se estende por 15 dias. Temos protocolos mais rígidos, sim. E o protocolo mais rígido do que o atual é o lockdown. Mas antes de anunciá-lo, vamos ter esperança e confiança. Confiança de que as pessoas saberão respeitar a orientação de não viajar, de ficarem em casa e compreenderem a importância de protegerem as suas vidas e dos seus familiares. Como mostram dados do próprio governo paulista, os índices de isolamento social não chegam perto dos 60% desde 3 de maio, mesmo com medidas como a antecipação de feriados. Na nota técnica, os pesquisadores sugerem que o relaxamento deveria ser precedido pela diminuição do número de infectados consistentemente por 3 semanas e que o número de mortes deve parar de crescer por 2 semanas, entre outros requisitos. Eles também lembram que no estado de São Paulo ainda não existe testagem em massa, o que torna impossível saber o número real de infectados em cada cidade ou região. Em nota enviada ao antagonista, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do governo paulista informou que o Plano São Paulo envolve monitoramento contínuo e diário, permitindo a intensificação das medidas de isolamento social, caso o Centro de Contingência do Coronavírus identifique essa necessidade. Enquanto isso, João Dória acelera a locomotiva, sem álcool em gel. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Sinto muito amor, mas não pode ser. A prefeitura, ontem, vocês viram aí, um dos temas que foi discutido nesse debate foi uma confusão que teve no hospital de campanha do AMB. Os deputados que fiscalizam esses contratos foram ao hospital, tentaram entrar, foram barrados pelos seguranças, depois conseguiram entrar, enfim, virou uma confusão. Aí todo mundo tentou depois aí se explicar. Solta o vídeo rapidinho aí, Freitas.
Bota o nome. Tira a mão dele. Bota o nome. Tira a mão dele, irmão. Tira a mão dele. Então, Zé. Não, não é vitimizar aqui, não. Foi a mesma coisa do lado de lá. Foi a mesma coisa. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Isso aqui é Iabas, a mesma empresa lá do Rio, tá aqui, ó. Pra quem quiser ver, tá aqui, ó. Vou publicar agora. Tem um paciente aqui. Não nós sabemos disso. Aqui, ó, quem quer ver aqui, ó, o vídeo? Eu gravei tudo, ó. Eu tô aguardando a liberação. Mas a priori, né? Essa ala que nós estamos vendo aqui está praticamente vazia, tá? Não está aberta. Essa ala não está aberta. Ali não, onde você está filmando não. Qual ala que está aberta? Onde você não está filmando. Lá, mas aonde que é? Não, daqui você não tem como ver, você vai ter que entrar. Você tem que entrar. Este lado aqui não está funcionando. Então é uma vergonha, porque se não está funcionando e não tem nada aqui, é vergonhoso, né? Porque eu tô falando, Sargento Neto, deputado estadual. Por que você fala que é uma vergonha? Porque é uma vergonha, é um gasto pra nada. E é a mesma empresa que teve problema no Rio de Janeiro. Deixa eu filmar aqui, ó, bloco. Eu já filmei bloco C. Já bloco C, ó. Tá aqui, bloco C, olha aí. Não tem equipamento, não tem colchão, né? Aqui, ó. Eu até tirei o óculos. E olha o tamanho, a imensidão. Eu já gravei isso falando, dá uma olhada, gente. Entendeu? E pra que contratar hospital privado, aí, hospital particular, ó? A geladeira, essa geladeira estava encostada, já puxaram pra cá, acho que iam abrir pra poder funcionar, que agora tá. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Olha aqui, ó. Não olha tem aqui, nada. Olá, ao lado do prefeito da capital de São Paulo, Bruno Covas, eu gostaria de registrar aqui a nossa indignação, o nosso repúdio à atitude de alguns parlamentares, deputados estaduais aqui de São Paulo, que invadiram ontem o hospital de campanha do AMB, criando temor e criando pânico nos médicos, paramédicos, enfermeiras e enfermeiros que estavam ali e também nos pacientes que estavam sendo atendidos no hospital e desejando ingressar sem nenhum paramento, sem os equipamentos de proteção individual, rompendo o protocolo que é determinado para isso. O Hospital Municipal de Campanha foi uma ação estratégica da Prefeitura e do Governo do Estado de São Paulo que possibilitou, aqui na cidade de São Paulo, nós atendemos a toda a população diagnosticada com coronavírus. Antes dos hospitais de campanha, as pessoas eram mandadas para casa e só se o sintoma piorasse, ela tinha uma vaga no hospital. A partir de então, a gente passou a tratar milhares de pessoas. Só pelo Hospital Municipal de Campanha do AMB já passaram 3.700 pessoas e 2.800 já tiveram alta. Outra informação importante, a existência de leitos não utilizáveis ou sem colchões ou sem equipamentos é exatamente por uma medida preventiva, se necessário for a sua utilização. Obviamente que não há necessidade neste momento, portanto, eles não foram ali equipados. Havendo necessidade, serão equipados imediatamente. Bom, é isso aí. Vamos falar agora desses respiradores, os respiradores chineses do Dória. Mais de 3 mil, contrato aí mais de 3 mil respiradores, 550 milhões, é o respirador mais caro do país. Apesar da quantidade, incrível, né? Não ganhou em nada em escala, muito pelo contrário, talvez só a propina ganhe escala. Aí, a Cruzoé trouxe hoje uma matéria que mostra que o representante da empresa fornecedora, que é a Hecht & Harrison Co., o representante no Brasil vem a ser o Basile Pantasis, que é um grego naturalizado, foi tesoureiro do PTB. Esse cara enrolado, uma porção de coisa. Pensa assim, não tem um negócio que você veja que está certo, e o cara está lá neste contrato. Então, se já cheirava mal o contrato, tem que agora jogar a Polícia Federal. E o Ministério Público de São Paulo, que está investigando, corre com isso aí. Porque muito é um negócio, esse contrato, por si só, já é escandaloso. Com as pessoas que estão envolvidas. E aí a matéria, vale a pena ler a matéria traz justamente as informações do Basile, né? Das amizades dele, pode passar, das amizades dele, etc e tal. Bom, eu publiquei agora à noite
que tem um relatório parlamentar, também tem um grupo parlamentar que também está investigando esses contratos, especialmente esse contrato dos respiradores. E aí, neste relatório, consta o seguinte: as inconsistências do processo de compra e um possível direcionamento. Então, diz lá o relatório, ó, considerando não constar data, qualquer tipo de fonte, não há como saber quando as propostas foram apresentadas, se foram colhidas de forma pública, quais os critérios utilizados para se chegar a tais empresas. O fato é que, no processo, as únicas propostas que atenderam à necessidade do Estado de São Paulo foram as empresas, a Richens, que acabou sendo contratada, e uma tal de Sil, que só foi mencionada uma única vez. Não tem proposta dela no processo, não tem nada. E aí, olha, no mesmo documento, olha que interessante, há uma troca de e-mails entre o presidente da Invest São Paulo, Wilson Melo Neto, e o seu chefe do escritório lá na China, José Mário Mokia Antunes. Eles fazem lá uma descrição do mercado de respiradores, a logística, etc. e tal. E aí tem um e-mail também do diretor da Richens, Fábio Kempfer, encaminhando um cronograma aí de embarque dos 3 mil ventiladores, além de uma manifestação do Wilson Melo, datada de 10 de abril, alegando ter essa empresa, a Richens Harrison, forte experiência no comércio internacional e que seu sócio proprietário, Pedro Moreira Leite, goza de reconhecida experiência em comércio exterior. No documento, o Wilson afirma que a participação da Invest São Paulo no processo se deu, abre aspas, pelo seu papel de interlocução com o setor privado e, nesse caso, especialmente pela existência de filial em Xangai. Volta para mim aqui, Freitas. Guarda esse nome, Invest São Paulo. Todos os negócios do governo de São Paulo passam pela Invest São Paulo, que é uma agência de fomento. Agora, o que é interessante, a Cruzoé, na matéria dela, pegou ali um ofício que o Basile mandou para o Ministério Público. Ele vai depor, inclusive, nesta semana agora. Mas mandou um ofício falando algumas coisas, e uma das coisas que ele está falando no ofício é que ele negociou tudo com o Wilson Melo. A Cruzoé questionou o Wilson Melo e falou: não, nunca tratei de nada disso, nunca tratei de respirador. Respirador foi negociado com a Secretaria de Saúde. Bom, tá a mentira aqui, sendo desmentida por mim, com os e-mails que constam deste relatório parlamentar. Não só negociou, como ainda defendeu a empresa que foi contratada, que tem como representante esse grego. Aí, eu tô nessa há muito tempo, gente. Solta aí a matéria. Essa matéria eu publiquei em 2012, a Ferrovia da Corrupção, quando eu estava na Isto É, dirigindo a Isto É aqui em Brasília. 7 inquéritos abertos pela Polícia Federal apuravam, naquela ocasião, os superfaturamentos na Ferrovia Norte-Sul, que provocaram um rombo de até 1 bilhão de reais. 1 bilhão de reais. Isso naquela época, tá? 1 bilhão, hoje falam de bilhão como se fosse milhão, mas não, é bilhão. E lá, então tinham 7 inquéritos, Ferrovia Norte-Sul, que agora aí passou o governo do PT, passou Fernando Henrique, as gestões do PT inteira, roubaram como nunca aquela ferrovia ali, como nunca. Agora teve que fazer concessão para o Rubens Ometo, né, para a COSAM, o Ministério da Infraestrutura diz que vai investir, enfim, estamos acompanhando, mas o fato é o seguinte: nesta matéria de 2012, eu cito o grego, esse Basile Pantasis. Olha que interessante. Eu falo aqui do nome do Sarney, né, do Fernando, o Fernando Sarney, citado na Operação Factor, né, que era a Boi Barrica, investigado por conta de contratos suspeitos da Valec com a empresa Dismaf, para o fornecimento de trilhos para a Ferrovia Norte-Sul. Essa empresa, mesmo denunciada pelo Ministério Público por fraude no fornecimento de fardamento para o Exército, quer dizer, além do problema nos trilhos, também foi denunciada por fraude em fornecimento de fardamento para o Exército. Apesar dessa denúncia, que já estava ativa na época, ela conseguiu entrar lá na Valec. Quem intermediou o negócio, segundo a PF, foi o Gin Argelo, do PTB, e o filho do Sarney, o Fernando. Um dos sócios da Dismaf é justamente o Basile Pantasis, que era o tesoureiro do PTB. Entre 2008 e 2011,
a Desmaf recebeu mais de 410 milhões, isso lá naquela ocasião lá, tá? Agora, olha o tipo, muda aí. Isso aqui, olha, em 2015, ele bateu o seu Ford GT lá no Lago Sul, aqui em Brasília. Tá bom para vocês? Custa barato. Na época aqui, ó, 1.200.000 reais, 400 mil dólares. Multiplica hoje aí, 400 mil dólares, quanto dá? Um veículo exclusivaço, né, no Brasil. E ele andando por Brasília, desfilando em Brasília com esse Ford GT que ele acabou jogando no poste. Esse é o representante dessa empresa que está fornecendo respiradores para o governo do João Dória e que tem o presidente da Invest São Paulo defendendo com afinco esta contratação. Bom, continuando aqui, eu mencionei um dia desses, mas é sempre bom lembrar, falando de São Paulo como um todo, o Tribunal de Contas do Estado fez um levantamento mostrando 149 obras paradas ou atrasadas na área de saúde. 270 milhões de investimentos, 149 obras. Põe a resposta aí. Aí o governo mandou uma nota hoje dizendo o seguinte: não, o Tribunal de Contas está desatualizado. 3 obras estão concluídas: a divisão de anatomia patológica e ampliação da UTI do Hospital das Clínicas e o refeitório do Centro de Atenção Integrada à Saúde Mental em Campinas. Está faltando uma aqui. Bom, e aqui as entregas previstas para 2021. Aí várias das obras que estão na lista do TCE. Só que é claro, isso aqui é o governo do Estado respondendo, mostrando que tem uma opção de obra ainda com prazo para ser entregue ano que vem, sabe lá se vai entregar, fora as obras municipais. Bom, vamos lá. Uma coisa, pelo menos, vocês viram desde o início do vídeo, né? O Dória é bom de marketing. Então já lançou aqui, ó, vai ter memorial para homenagear os mortos da Covid. Inclusive aí o Bruno Covas também, que aprendeu bem com o Dória, é cria do Dória, anunciou esse memorial. Vai estar localizado lá no Parque do Carmo. Até ontem, 4.480 mortos. Quantos nós temos hoje aí? Muda aí. A UTI, a gente tem esses dados, né? Caiu para 80%, ok, mas está mais ou menos na média. Põe a próxima. Bom, só hoje, 281 mortes, tá? Registradas de ontem para hoje, nas 24 horas aí em São Paulo. O número mantém o patamar registrado no dia anterior, do 285, e eleva o total de mortes pelo novo coronavírus no estado para 8.842 mortes, tá? Mais 5.365 casos confirmados em São Paulo. O total de casos no estado superou 130 mil, agora são 134.565. É isso. Então, este é o cenário de São Paulo do gestor João Dória. Tem várias dicas aí de coisas para serem investigadas mais a fundo. Nós voltaremos nesse tema. Estamos dedicados a levantar o que há de errado, não só no governo de São Paulo, como no governo do Rio, como no governo do Ceará, como em todos os governos estaduais, como também no governo federal. Esse é o papel do jornalismo independente. Não caiam na narrativa aí dos fãs, dos torcedores, né, de político. Não sejam torcedor de político. Tá? Vocês viram aí como é que é. É PSDB com PTB, com PT na gestão do não sei o quê, do Centrão. E daqui a pouco a gente vai dar mais um exemplo disso.